Mais um episódio da Domcast, Papo Empresarial. E hoje, gente, vamos falar sobre gestão jurídica da empresa. Sabe aquele contrato que a gente precisa fazer com o fornecedor, aquele contrato com o empregado, qual o tipo de legislação que a gente utiliza, qual a formatação de contratação para RH. Vamos falar hoje. Eu trouxe um especialista em gestão empresarial, em contratos, trabalhista, Marcelo Ribas. Estou muito feliz com a sua presença. Obrigada. Vamos aí. Vamos bater um papo hoje, gente, daquele jeito, né? Daquele jeito. Vamos começar falando de contratos empresariais. Marcelo, seja bem-vindo. Obrigado, Luciana. Um prazer estar aqui. Vamos fazer esse um assunto muito importante para quem está Necessário, empreendendo, né? Iniciando o empreendedorismo, que hoje está uma forma que está crescente no Brasil, pelas dificuldades. Então, as pessoas estão tendo que empreender, sejam achando um jeito para ter as suas condições de vida melhor, né? E é um assunto muito interessante. Acho que tentaremos aqui esclarecer várias coisas, né? Se estiver dentro possível. E vamos que vamos. Vamos embora, né? Bater um papo. Vamos que vamos. Porque eu vejo assim, eu que trabalho com muitos empreendedores, empreendedoras, né? Estou ligada ao empreendedorismo feminino também. Eu vejo que falta muita informação, né? Eu acho que com o corre-corre do dia a dia, com a demanda que é você abrir uma empresa, é muito difícil a pessoa se atentar quando ela vai fazer uma contratação, seja de um operacional, por exemplo. Eu vou fazer uma contratação para comprar um equipamento, para fazer a manutenção de equipamentos. É muito difícil a pessoa olhar para um contrato. É muito difícil até fazer, não é? Ou não? O contrato é uma parte crucial nisso tudo, né? O contrato, o que é o contrato? O contrato, ele é um negócio jurídico, onde ele cria, ele extingue ou modifica direitos. Ou seja, então você tem que ficar muito atenta no que você vai assinar. Ele não é um simples papel, né? Não é um simples papel. Precisa ter um auxílio nos profissionais especializados, né? E os contratos são vários tipos de contratos, principalmente nos contratos empresariais, né? Uhum. Eles são... as empresas, elas são variadas. Então, cada empresa tem o seu tipo de contrato que ele pode firmar. Então, é um assunto muito abrangente. Muito vasto. Muito vasto. Mas, assim, por que, na sua opinião, como advogado, por que é fundamental uma empresa elaborar bons contratos? Seja em todas as áreas. Porque aí a gente vai falar de contratos de fornecedores, contratos de sociedades, né? Porque muitas vezes ali um empreendedor está começando o seu negócio com um sócio. E eu vou falar bem sinceramente, eu vejo poucos empreendedores com sócios fazendo contratos. Assim, hoje. Como eu falei. Ou não. Não, tem razão. A questão das sociedades, o contrato em si. O contrato, ele começa quando você, antes de firmar o contrato, você tem que fazer uma análise, né? A pessoa que vai ser contratada, qual o serviço que você vai contratar. Então, você tem que fazer uma análise primeiro de se a outra parte, o contratado, ele vai te dar o suporte exatamente do que você quer. Ou começa exatamente com você, com o objeto do seu contrato, o que você quer contratar, né? Então, para que bem claro no contrato, quando você firmar o contrato, que está estipulado lá todas aquelas situações que você... As cláusulas, né? Não só as cláusulas, mas principalmente o objeto. Uhum. As cláusulas, elas são consequências. Ah, sim. As cláusulas são consequências. Então, você pode fazer um contrato, nós estamos falando de contrato empresarial. Vamos começar com um contrato empresarial. O contrato empresarial, a empresa, ela já tem a sua finalidade. Sim. Né? O seu objeto social, que é o que ela... Né?
o que ela se propõe. Quando você vai abrir ali o CNPJ, você já tem aquele objeto ali definido. Exatamente. Né? E aí, dentro daquilo, você vai ver os tipos de contratos que você vai, dentro daqueles seus objetos sociais, da sua empresa, você vai ver o que você vai contratar. Às vezes, você precisa firmar esse contrato com, vamos dizer, um contrato que ele tenha um prazo, um fornecimento. Então, isso tem que já estar bem especificado dentro do contrato. Aí, nisso já vem as suas consequências, né? As multas, caso não venham ser cumpridas algumas das cláusulas. Por isso que o contrato tem uma questão básica e essencial de que você tenha sempre um suporte. Eu coloco aqui, não, vamos botar assim, falando, dependendo da sardinha, né? Ou corporativismo, né? Não tem que contratar um advogado, né? Mas, geralmente, tem que contratar um especialista, que já estão lá dentro sabendo, para que você não entre, vamos botar assim, numa coisa mais simples, né? Como nós estamos no bate-papo, não botar na canoa furada. Numa canoa furada. Né? Até porque você está... E surpresas também, né? Não ter surpresas na frente. O contrato é isso. É isso. O contrato é basicamente isso. Que você... o que está estipulado no contrato é o que vai reger entre você e a outra parte. Né? Então, ali está tudo. Ali você está quando você está sendo bem assessorado e você... ver que você necessita disso. Sim. Porque um contrato mal elaborado, ele pode trazer várias dificuldades. Várias dificuldades. Dificuldades pode ser questões financeiras que você vai perder. Sim. Né? E atualmente, na situação, ninguém está podendo muito isso. Né? Quando você está vamos falar que nós estamos falando do microempreendedor. Né? O microempreendedor, ele não tem, né, um respaldo. Né? E muito dificilmente um microempreendedor se preocupa em fazer contratos. Uma dúvida que eu tenho, até minha mesmo, assim, dentro do contrato social, que é esse contrato que quando a pessoa abre a empresa com um sócio, esse contrato social, ele é um contrato, ele é válido, mas ele é um contrato que traz todos os elementos que um contrato empresarial precisa? O contrato empresarial, ele é diferente do que assim, da nomenclatura. O contrato social é uma coisa, o contrato empresarial é outra. Tá? Não vamos dizer no direito. O contrato social é aonde está o escopo da empresa, aonde está dito ali o seu endereço, os seus sócios, o seu capital, né? As obrigações dos seus sócios, cotistas, ou mesmo sendo empresa individual, também precisa de um contrato social, apesar de ser de forma diferente. Então, ela não é, para o direito, é uma coisa diversa no contrato empresarial. O contrato empresarial, no direito, ele é aquele negócio jurídico, aquele acordo mútuo feito entre as partes, né, aonde eles decidem ali um direito, uma criação de um novo direito, uma extinção de um direito que já tinha sido estipulado, né, uma modificação de um direito que já tinha sido estipulado. Esse sim é o contrato empresarial. Entendi. O contrato empresarial, ele ainda tem outras situações. O contrato empresarial, quando feito com a administração pública, é um contrato administrativo. Então, ele já tem uma outra peculiaridade se você vê como que vai ser tratado, porque você está tratando com a administração. Entendi. Então, é uma outra forma. Tem outros tipos de contratos empresariais. O contrato financeiro. Você vai ao banco, você precisa de um suporte. Esse é um contrato empresarial que a empresa está fazendo com o banco, mas é um contrato financeiro. Ela quer um aporte no econômico, no empréstimo. Né? Aí também é um outro tipo de contrato que também necessita do empreendedor, como nós estamos tratando aqui de empreendedor ou de empresário, uma atenção muito grande, porque ali vão estar estipulado as correções, a forma, e ele pode, dentro daquilo, não sendo bem assessorado, no futuro não ter condição, como acontece várias vezes, você vê isso todo dia no judiciário, cheio de questões relacionadas a contratos financeiros, cheio de pessoa física ou pessoa jurídica.
né? Entendi. Assina um contrato com juros altos e aí não consegue, porque também é compreensível, também nós temos a economia aí que ela oscila, né? Uhum. Então, ficamos dependentes do governo. Então, são várias coisas Então, que na você verdade, precisa. assim, um contrato social é diferente de um contrato empresarial. Exemplo, só para poder diferenciar. É, empresas que se juntam é um contrato empresarial. Sim, Beleza. sim. Tá. E dentro do contrato social, ou seja, eu vou abrir uma empresa, tem um sócio, e ali eu vou receber um contrato. Dentro desse contrato, que a gente recebe lá do contador, Uhum. né? Que, diga-se de passagem, eu quando abri a minha empresa, que eu tinha uma sócia, eu nem olhei direito, assim, eu olhei rapidamente as cláusulas. Dentro desse contrato, quando ele vem para a gente consegue incluir outras cláusulas ou ele é totalmente um modelo que não pode ser modificado? Não, no contrato social, a qualquer momento, você pode fazer uma alteração. Eu faço as Você pode alterações. fazer alteração. Inclusões, Inclusão- exclusões. você tem alterações, você pode fazer Entendi. inclusão de novos sócios, de aumento do capital. Entendi. Você pode fazer, estipular pro labore, algumas coisas. A Eu todo posso momento, incluir as cláusulas dentro a do todo negócio que eu momento que o achar. negócio vai andando, você vai achando que tem aqui Entendi. necessidade, às vezes até necessidade. Né? Às vezes é necessidade. Como eu Entendi. comentei agora há pouco sobre um contrato com a administração pública, a administração pública, para contratar, ela estipula que a pessoa tem que ter uma condição financeira de garantia daquele contrato. Entendi. E aí a pessoa abriu uma empresa com capital social baixo, ele precisa fazer uma alteração para aumentar o capital para poder participar daquele procedimento licitatório e poder tentar, né? E aí é um tipo de problema, mas a alteração contratual a qualquer Ela pode momento. Tem acontecer. empresas com 30, vamos fazer sim. alterações aí. É. Faz o registro na junta comercial, aquele que passou, ele deixa de valer e vale a alteração. E quando a gente fala de riscos empresariais, ter contratos bem formulados é o ideal, né? Não, aí não é A gente assim. nem precisa falar sobre são coisas isso, né? exatamente. Sim, então, a necessidade de falar, porque as pessoas acham que o contrato, o contrato ele tem várias características. Então, o que é o primeiro do contrato? Aquilo que eu falei anteriormente. O contrato tem o seu objeto. Então, é aquele que cita o que as partes vão pactuando. Uhum. Dentro desse contrato, ele tem aquelas cláusulas que vocês vão dizer, vamos supor que ela fosse uma cláusula que tenha prazo, tem um prazo, tem as obrigações do contratante e do contratado. Uhum. Elas são claras. Então, aquilo é que vai regir. E também tem as cláusulas que dão suporte a uma eventual rescisão. Uhum. Então, tudo isso tem que estar dentro desse contrato. Não é você eu chegar para você, vamos fazer um contrato aqui, eu vou fornecer uma coisa para você e você vai me pagar tanto. Não é assim. Uhum. Tem que ter várias cláusulas que deem segurança. Garantia. Isso de que Para minimizar riscos, né? Isso. E os riscos são grandes. Os riscos são grandes. Conforme a empresa é maior, o risco aumenta consideravelmente. Aumentando. Né? E uma disputa judicial, né, hoje, ela pode demorar anos. E aí você perde dinheiro, Tempo, energia. Isso, né? e vai consumindo. Né? E a gente não tem muito essa cultura. Bom, eu posso estar falando alguma coisa que não tem a ver, mas a gente não tem, eu não vejo muitas pessoas tendo essa cultura, principalmente os pequenos empresários, em formular contratos. Né? Hoje em dia, até a gente tem aí uma consciência um pouco maior do jurídico dentro de uma empresa. Mas até então, eu enxergava, né, assim, que o jurídico ele não era tão necessário. Como, por exemplo, ter um financeiro. Mas acho que já está mudando essa consciência, não está? Não, assim, Ou não? sempre eu vou falar uma coisa que eu estudava de um professor desde a universidade. O advogado ele tem sempre que estar do seu lado. Tenha sempre um amigo advogado. Ou isso também. Ou seja, tem que ter um advogado. E aí o que acontece? É porque são várias coisas que acontecem, né? Nós estamos vivendo um momento aí
agora já vamos entrar num outro assunto para dar uma abordagem maior, já que nós estamos num bate-papo, né? Nós passamos um momento que nós tínhamos um protecionismo muito grande entre o empregador e o empregado. E aí todo mundo tinha aquela situação de que todos os direitos do empregado eram muito direito, o empregador tinha poucos. E aí nós fizemos uma reforma em 2017, uma reforma trabalhista, de que ela abriu um leque grande para as empresas. E as empresas teve a oportunidade de despedir muitas pessoas e contrataram de outras formas que antigamente anteriormente não eram permitidas. E aí nós vamos naquilo de que essas várias pessoas que não aceitaram essa proposta, elas foram caindo no mercado. Sim. E no mercado do trabalho não tem trabalho, então vou empreender. Vou ser dono do meu próprio negócio. Até dentro da proposta de que a empresa fazia isso. Nós vamos falar que chama-se um trabalho autônomo, pejotização. Depois, se quiser, a gente pode falar um pouco mais. Então, eles foram se saindo daquela parte de empregado e sendo os seus próprios chefes, né? E aí, nesse ponto, como é que eu vou fazer? Eu sempre estive do outro lado, eu nunca tive, eu estava sempre seguro. A minha mão de obra independia do lucro. Do meu patrão. O meu patrão tendo lucro ou não, ele tinha que me pagar. Exatamente. Então, começamos aí. E aí, nisso, veio essa situação que ficou nova para muitas pessoas. Que entraram, já abriram suas MEIs, né, fizeram suas sociedades. E como é que eu vou lidar com isso? Se eu nunca me lidei. E aí, de repente, voltamos naquilo, enfia a mão pelas pernas, né? Isso, porque não foi bem assessorada. Então, em todo tipo de negócio, ou botando no que nós estamos falando de contrato, qualquer tipo de contrato, seja ele ou qual for sua modalidade, é necessário estar com uma pessoa que lhe dê um conhecimento. Que te dê uma base. Exatamente. Né? Um auxílio, pelo menos, eu não digo só jurídico, né? Não sei, o jurídico ele é muito importante, porque o jurídico, se vier a acontecer algum desacordo, o jurídico já sabe por onde ir, ou já por onde ele não é pego de surpresa também, né? Isso. Porque a tendência é assim, a empresa acontece, deu uma situação ali que não era para ter dado, chama o advogado não entende nada, aí eu vou falar do jurídico, não entende... não é nem que não entende nada, ele vai chegar lá, o contrato foi mal redigido. Aí ele vai ter que tentar dar uma situação, uma solução para aquilo. Ali. Né? Assim, então, por isso que eu falo, a parte de contratos, ela é importantíssima, até, assim, o empreendedorismo, ele como nós estamos, os seus ouvintes, né, não sei como chamam, né? São empreendedores. Empreendedores, né? Nós estamos tentando aqui auxiliá-los para que eventuais surpresas, que não tenham. Para que não corram riscos tão grandes. Então, assim, todos os negócios até quando ele inicia o negócio, né? Ele tem que ver aonde vai, né? E é engraçado, quando você começa a falar dessa parte trabalhista, né? A gente estava falando sobre a questão do não conhecimento das situações empresariais, em termos de contratos, e aí a gente vai para a parte trabalhista. Que quando você falou, por exemplo, essa questão da 2017 veio uma nova lei, muita gente foi embora, abriu seus próprios negócios. Muitas empresas também, isso aí eu vivenciei um pouco, fizeram propostas para essas pessoas que eles mandaram embora para que voltassem num outro formato, né? Como empresários. Empresa, eu vou fazer um contrato com você aqui, você vai continuar trabalhando para mim como você trabalhava, mas agora você é uma pessoa jurídica. E eu vejo que isso é um problema muito maior, não é? Para a empresa? Ou falta de conhecimento? Não, assim, a lei já está há 7 anos, né? Foi chamada reforma trabalhista, ela abriu um leque de formas de contratações que antes não eram possíveis. Né? Antigamente você tinha a terceirização, você poderia terceirizar só a área
meio. Você não Sim. poderia terceirizar a área fim. Sim. A terceirização ainda dá uma garantia ao empregado, porque é um empregado contratado por empresa X que vai prestar serviço na empresa Y. Sim. Ele tem um vínculo ainda aqui com a empresa que contratou. Ele trabalha aqui, mas ele fica aqui, né? Não sei se dá para ver, mas eu estou batendo. Não dá. Mas assim, então, e aí abriu uma outra forma, assim, para dizer as situações do que foram feitas com a reforma com relação ao contrato, que chama um contrato de trabalho, mas especificamente na forma jurídica seria um contrato de emprego, né? O nome. Sim. Então, assim, a pejotização, ela foi meio que legalizada. Agora tem um porém na pejotização. A pejotização, ela... Nossa, gostei desse nome, pejotização. Isso foi um termo jurídico que foi dado... É um termo mesmo? Não, virou um termo jurídico, que legal. porque foi dado com o tempo. Como é que nós vamos dizer essa pessoa que deixou de ser uma pessoa física virou uma pessoa jurídica? Então, foi pejotizada, né? Foi então, pejotizada. como é que fica? Pejotizada, né? Parece como foi batizada. Pejotizada, é meio batismo. Todos sabemos que a pessoa, para ser empreendedora, ser patrão, tem uns encargos muito altos. No Brasil é complicadíssimo você administrar essa parte pessoal, porque você tem muitos... Os encargos, né, são muito grandes. E aí, vamos dizer, essa política nova, quando foi feita essa nova lei, em 2017, eles abriram essa oportunidade para que as empresas pudessem contratar de outra forma, sem ser dentro da CLT. Né? Então, eles seriam um contrato, quase que um contrato comercial. E a pessoa presta seu serviço e sobre aquilo ele vai ganhar dentro daquelas condições ali. Agora, aí as empresas começaram, como você falou antes, as empresas começaram a forçar os seus empregados a se pejotizarem, a abrirem a pessoa jurídica. Pejotizarem. E aí, nisso, eles perdem várias garantias sociais. Sim. Né? Apesar de que com a PJ, lá eles têm as garantias, eles recolhem lá o INSS dele, tempo de serviço, continua certas coisas. Mas as garantias trabalhistas, né? Começamos por uma base, uma hora extra, né? Um 13º, vamos dizer assim, um fundo de garantia, né? Essas condições eles não têm mais. Não tem mais. Então... se rescinde um contrato com uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica sai e recebeu aquilo que ele tinha recebido ali no mês. Mas uma pergunta, dentro de um contrato, quando você vai fazer um contrato de pejotização, PJ empresa, né? Empresa, você pode, dentro desse contrato, o empregado, que agora é um PJ, ele pode colocar cláusulas, por exemplo, para ter um aviso prévio, não em termos financeiros, mas em termos de aviso prévio? Sim, o que acontece. Ele pode incluir essa... Sim, pode estar dentro de uma negociação, sim, isso? são cláusulas que as cláusulas eles negociam, as partes negociam elas. Né? O que ele faz? A pessoa abre empresa e a empresa contrata ele. Aqui vai ter um contrato, de prestação de serviço. Esse empresarial? Também é empresarial. Também é empresarial. A empresa que está contratando também é empresarial. A empresa também tem que ficar atenta a essas cláusulas do que ele está contratando de mão de obra. Né? E aí tem lá, o contrato ele pode ser por prazo determinado. Né? Eu preciso dessa mão de obra tanto tempo. Diferente do prazo determinado da CLT. O prazo determinado da CLT, ele pode ser até 90 dias. Passou de 90 dias... a pessoa automaticamente já está empregada. Já está com prazo indeterminado. Né? Sim, tem as nuances, eu falei 90 dias, mas é porque ele pode ser feito até. Experiência. Não, ele pode fazer ele pode ser feito em 30, renovável. 45, né? Exatamente. Ele tem as suas nuances lá. Aí o que acontece com a pejotização? O que as empresas estavam fazendo? Obrigando os seus empregados a abrirem. E no outro mês já estavam contratando. Aí já é uma fraude. Aí já descaracterizou a pejotização. O que a empresa quis? A empresa quis só fraudar o direito trabalhista do empregado. O que ele pode fazer? Ele pode ir andando ali e
posteriormente sair, entra com ação trabalhista contra a empresa e vai ganhar. Porque continuidade. Como continuidade. E o que vai acontecer? A empresa vai ter que pagar as férias atrasadas, todos aqueles direitos que deixou de ser efetuados vão ser pagos. A lei, ela diz que tem um prazo de 18 meses. Então, se eu te demitir hoje para que eu te contrate aqui no mesma função como PJ, eu preciso que você passe 18 meses, 1 ano e 6 meses, sem prestar serviço para mim. Aí, sim, quando eu voltar, aí tudo bem. Já quebrou-se, já não tem mais essa fraude. Entendi. A outra situação é a situação das características do empregado. Né? O que é o empregado? O empregado é aquele que tem assiduidade, tem a sua pessoalidade, a sua pessoalidade tem só ele que pode fazer, a subordinação, né? Então, mesmo que ele não tenha sido... Se o empregado comprova que houve uma fraude contra essas características que denominam o empregado, que diz a CLT como que seja um empregado, ele também pode ser quebrado. Entendi. E a periodização surgiu esse problema, né? Que é essa situação de que perdas... Também não deixa de ser uma questão social, né? Ah, bastante. Porque aí a gente vai falar, obviamente, de pandemia, de muitas mais demissões. Sim. Daí veio 2017, aconteceu esse boom aí de saídas, de mudança de contrato. E aí, isso é uma pergunta que eu ia fazer. Por exemplo, pós-legislação trabalhista, existe dentro dessa legislação essas formas de trabalho diferenciadas? Dentro dessas formas, existe alguma forma de PJ? Não, né? Não, assim... Porque eu sei que veio horário... Eles vieram com novas formalizações, assim, não? O que hoje pode ter um contrato intermitente. Isso. Né? Esse é muito utilizado quando a pessoa... Vamos ter um caso específico, é bem claro, para ficar bem fácil de entender. A pessoa tem uma casa de eventos. Ele fornece ali garçons, essas coisas. E ele não tem segunda, sexta, sábado, domingo, de vez em quando. Aí, quando ele tem um evento, a pessoa já está contratada lá como intermitente, com os direitos. Ele contrata, olha, eu preciso de você tantos dias. Aí paga os direitos dele. Sobre aqueles dias trabalhados. E tal. Aí tem Mas tudo dentro de uma legalização de carteira. De carteira. Entendi. De carteira. Esses são formas de contratação dentro da CLT. Que as CLTs puras que são legais. Entendi. Né? Então, assim, o problema maior que a gente pensando aqui do empreendedor novo, né, da pessoa que não tem é a pejotização. A pejotização, ela não é um problema. Não é um problema. Ela não é um problema, ela pode ser uma solução. Mas, assim, tem umas características que você tem que ter uma pessoa ou um gestor administrativo, de pessoal que tenha conhecimento da legislação, né, para que você não incorra em erros e que você venha a causar ter um tipo de problema à frente. Entendi. Né? Então, são situações, por isso que nós estamos falando anteriormente, tem sempre que ter uma pessoa que tenha o conhecimento para que você não venha a ter surpresas. No caso específico, no direito do trabalho, seria um advogado. Minimizar o máximo de risco. Lógico. Minimizar o máximo de risco. Mas aí a minha pergunta é assim, Marcelo, como é que faz com um empreendedor que está iniciando o seu negócio agora, e a gente sabe que financeiramente ele vem aí com capital talvez menor, ele vem com pouca demanda financeira até para as áreas mais que necessárias. Como é que ele faz em relação a esse conhecimento jurídico? Ele tem condições de pegar esse conhecimento em algum lugar? Seja mais acessível financeiramente? Hoje em dia, eu não sei realmente se a OAB dá esse tipo de esse tipo de serviço, não sei. Mas seria aconselhável. O Sebrae, né? O Sebrae, talvez, sim. Eu também eu desconheço, mas eu acredito sim que o Sebrae tenha. Então, o meu conselho é procurar.
né? Procurar saber das situações que lhe podem ocorrer. No caso específico, cada um vai ter o seu, né, tipo de negócio, né? E cada tipo de negócio tem o seu tipo de risco. Sim. E aí não tem, né, como a pessoa fugir disso. Mas assim, ter o máximo de atenção possível e Sem conscientização, dúvida. Sem né? dúvida. Porque sem assim, dúvida. quando a gente vem com o MEI, por exemplo, que é o microempreendedor individual, a gente sabe que ele só pode contratar um funcionário, né? E esse funcionário está dentro de uma legislação, que obviamente vem com as questões sociais trabalhistas, né? E eu vejo muita gente, vejo mesmo assim, muitos empreendedores individuais, muitos microempreendedores que já estão numa limitada, já fazendo ainda freelancers, né? Fazendo ainda essa questão da pejotização, né? E muitas vezes uma pejotização continuada. E isso é um risco muito grande para o negócio, né? Porque eu acho que hoje você ter, e aí eu não sei se você vai concordar comigo, mas hoje você ter riscos trabalhistas é pesado, né? Não? Assim, o que ocorre, né? São vários direitos, e são direitos porque a pessoa realmente trabalhou, né? A gente não pode tirar... E está dentro de uma legislação. Não, né? isso aí é a lei, né? Você não cumpriu, vai ter que pagar, né? Ou seja, agora, o empresário, ele é muito, vamos dizer assim, muitos encargos sociais. Dizem os grandes empresários que um dos maiores é ter o empregado. O empregado é que alavanca. Essas questões quando especificamente da terceirização, pejotização, eles dizem que ali abrirá um leque para que eles paguem menos e produzam mais e abaixem o seu produto. Eu não sei onde aconteceu isso ainda, mas essa é uma discussão. Essa é uma discussão. Assim, na minha forma de ver, eu acho que é uma forma de precarização, entendeu? Estão tentando acabar com a situação, vamos dizer, de acabar não, estão querendo enfraquecer o trabalhador. O trabalhador, quando empregado, ele tem um suporte, já mudei de assunto, desculpa. Não, mas, a gente está falando de contratos, mas assim, eu acho que entrar nessa parte trabalhista é importante também para a gente poder entender o contexto então, né, dos empreendedores com relação ao empregado. Né? Porque assim, o que eu vejo é que tem muita gente que fica resistente a contratar com medo da legislação, né? E muitas vezes não entende mesmo. E quando a gente fala de contratos trabalhistas, contratos empresariais, são documentos que te asseguram mesmo. Sim. Né? E que não precisa ter medo de você ter empregados, não precisa ter medo. Eu falo muito isso. Quando a gente vai abrir uma empresa, a gente tem que ter muita consciência do que a gente vai fazer. Ninguém sai para brincar de trabalhar. As pessoas querem ganhar dinheiro, querem ter lucros. No caso de empreendedores, você quer ter lucro. Então, não tem sentido você entrar num negócio e não ter cuidado legal. E aí a gente está falando dos contratos aqui, né? Nesse ponto mesmo, Luciana, é exatamente isso. É você se assegurar ao máximo. Então não precisa ter medo de contratar pessoas. Eu falo muito isso. Gente, quando você está num negócio e está precisando ter mão de obra para trabalhar com você, é porque seu negócio está ficando grande. Sim. Né? Está dando certo. É a mesma coisa que você mudar uma formalização de imposto de uma empresa simples para uma empresa lucro presumido. Sinal de crescimento. É sinal que você está crescendo. Você está grande, você está ficando grande. Então não tem que ter medo. Sim. Você tem que ter responsabilidade. Fazer contratos responsáveis. A responsabilidade você já fala no contrato. É isso. Os contratos, se você tiver eles bem fechados na forma como você
quer que ele esteja pois o contrato ele é mútuo, o contrato ele é bilateral, ele pode ser até mais pluralista, pode ser com mais, né? Mas basicamente nós vamos discutir um contrato de duas partes. E as duas têm que estar bem, né? Isso, saber as suas obrigações, seus os deveres. E aí nisso tudo você vai colocar, vai formalizá-lo, e se ele formalizando, ele vai fluir. Ele vai fluir. Né? Então, olha, eu vou te falar que eu já tive em algumas empresas, especificamente em uma empresa durante muito tempo, e eu via tanto que essa necessidade de fazer bons contratos fazia uma diferença. O cuidado de fazer. Inclusive, nessa empresa, a gente demorou a conscientizar a direção que ela precisava de um jurídico. Sim. E não um jurídico para apagar fogo. Um jurídico para dar consultoria sobre a formalização de contratos. Como assim, Luciano, eu falei anteriormente, logo no início, na nossa conversa, o contrato, ele começa antes da sua formalização. Lá você tem que saber, antes, aquele e-mail que você trocou com a pessoa, aquela proposta que você recebeu. Começa lá nas vendas. Não, começa onde você quer, o que você quer contratar. Começa naquela pesquisa que você vai fazer do contratado, se ele tem alguma situação que possa te dar insegurança. Entendi. Começa a saber se é as garantias que ele pode dar, que você pode colocar dentro do contrato. Uhum. Então, todo tem um estudo preliminar. Sim. Antes de se formalizar ele. E essa construção, ela passa por tudo isso que você falou, pelo gestor, pelo jurídico, né? Tudo isso tem que ter o seu especialista ali. Sim. Agora, uma pessoa não tem condições financeiras para isso. Ela Sim. não tem condições financeiras para isso, mas ela pode buscar. Sim. Como ela pode buscar? Hoje nós temos uma internet aí, né? Vasta. Ela tem uma pesquisa. As informações, elas estão abertas, né? Depois nós vamos falar sobre isso. Isso. Vamos entrar já rapidinho aqui. Aí, então, sim, o básico seria a pessoa poder se colocar instruir no pai. Antes, ela se instruir. Porque, assim, nós estamos falando de empreendedorismo, mas não estamos falando de grandes. Estamos falando de pessoas, ou talvez podemos estar falando de grandes também, mas os grandes são diferentes. Os grandes, eles têm condições. Eles se asseguram mais. Isso. A consciência é maior. Não, ele tem o seu suporte também, né? Ele tem o seu suporte também, né? Então, uma pessoa que está nova, que tem uma microempresa, aí ela tem pouco suporte, né? Talvez, como você falou, talvez consultar um amigo advogado. Um amigo advogado. Eu faço. Dá uma olhadinha aqui no contrato, por será favor. Que tal? Não, te dou 50... Ou seja, não vai porque, seja lá. Porque, assim, é isso. É você poder... o que eu falo é isso. Eu trato muito com a conscientização da importância de você ter bons profissionais jurídicos ao seu lado, seja em amizades, seja em contatos, em conexões, ou como fornecedores de serviços também, para que te assegurem dessas situações. Ou mesmo Sebrae, como você falou. Esses fornecedores que possam te ajudar. E a gente vai entrar, e aí, obviamente, nessa leva aí de importância e cuidados e tudo mais, a gente entra aí na Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei recente. O que você tem a falar sobre ela para esses contratos? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela também é eterna, basicamente, se eu não me engano, também é de 2017, 2018, não sei. Ela é uma lei, ela está nesse período, mas 2018, ela foi recente, agora, pós-pandemia, que ela foi efetivada mesmo. Pois aí o que aconteceu? Ela instituiu uma autarquia, né, a Autoridade Nacional de Proteção dos Dados, que ela é vinculada ao Ministério da Justiça, para que as pessoas tivessem assegurado seus direitos de dados. Isso, o direito aos seus dados, né, seja eles qual for. Documentação, raça, etnia, né, sexualidade, todas essas proteções. E aí, o que acontece?
é uma coisa novidade para as empresas, que as empresas hoje trabalham com o seu... Eles pegam os seus dados. E o que ele pode fazer com isso? E hoje está universalizado, né? Você não sabe se você compra uma coisa na internet hoje, está comprando da empresa da China, seu dado está lá, o que eles vão fazer com isso, né? Então, assim... Então, é uma coisa complicada dentro de um processo de informatização, de inteligência artificial. Você tem uma lei, mas os seus dados estão numa nuvem voando. Isso. Então, é uma forma que o governo achou, não só o Brasil, como outros países, achou não, que tem que ser feita, né? Porque senão hoje nós estamos vivendo aí vários tipos de crimes, né? Você no WhatsApp, pessoa compra com o seu cartão, né? Então tem que haver uma forma de proteção e punição para aquele que deixou aquilo ali escapar. Nós temos casos específicos. Tem aí do Serasa, que o Serasa deixou e tem várias pessoas processando e sendo ressarcidas, né? Ou mesmo mais questões bancárias, instituições financeiras, as Vivo, claro, também elas são, né? Ficam te importunando. É isso. Né? Então, isso, o que a lei de proteção de dados fez? Ela está tentando frear isso. Entendi. Tentando frear. E muito cuidado hoje porque você tem uma empresa, vamos botar um exemplo aqui para que pessoas fiquem mais... um pouco mais fácil de explicar. Vamos dizer, um cursinho. Eu tenho um cursinho preparatório. Uhum. Eu tenho um cursinho preparatório, você chega, me contrata, eu boto lá, Luciana, e-mail, telefone, pam. Aí, ela só pode utilizar aquilo para no máximo, te avisar que eu estou com outro serviço para você, se você quiser. Dentro daquele cursinho. Isso. Mas eu não posso receber de uma outra empresa uma coisa que não seja, que você não seja daquilo. E se você descobrir que aquela pessoa, você vai atrás daquela pessoa que você já viu, que eles utilizam um termo que é... Desculpa, botei aqui, mas só para poder dar uma... É um termo de formatação lá, aquele formatação. Porque eles formatam isso. E aí que eles vão divulgando. E aí você tem que ter um gestor, falando de empresa agora, de quem vai gerir esses dados que você teve. Né? Empresarialmente agora, a lei tem uma multa altíssima. Né? Mas tem fiscalização? Tem fiscalização. Hoje, vindo aqui, curiosidade, hoje vindo para cá, a Meta, aqui que gere o Facebook, teve uma multa hoje de 50 mil, porque deu uma forma de que os seus funcionários gerissem os dados dos usuários de uma forma que estava divulgando. E aí a autoridade viu, entrou com a cautelar, se eu não me engano, foi ao Supremo, alguma coisa que eu também não só vi por baixinho, e já foi dado lá uma multa que, se continuar daquilo, é 50 mil. Entendi. Por cada divulgação. Então, são coisas meio... são multas altíssimas. E no caso específico de empresas particulares, privadas, elas vão ser acionadas. A Constituição diz que é inviolável, né? No artigo 5º, né? Tem coisas que você não pode. No próprio artigo 5º, após a lei, ele foi, se eu não vou saber se foi inciso 79, foi especificamente sobre isso, né? Com relação a gerar dados, os danos morais. Aí a pessoa vem, meu amigo, você vai ter um gasto que você não precisava ter. Porque se você soubesse gerir e ter uma noção sobre a legislação de dados, né? Proteção de dados. Não é à toa que essas empresas agora, principalmente órgãos, né? Os órgãos públicos começaram muito, mas as grandes empresas têm já suas áreas de compliance, né? São aquelas áreas lá que você organiza todos os seus processos, toda a sua legislação, principalmente a parte de LGPD. Isso. Tanto é que hoje, quando a gente vê lá, vai comprar qualquer coisa, vai fazer qualquer coisa, tem sempre lá um avisinho embaixo. Isso é para todos, né? Para todos.
é para tudo, é todo o tamanho de empresa. Vendeu o produto, vendeu o serviço, pegou dados. Aí você Tem que tem ter um aquela, cuidado, você né? tem aquela situação da autorização, né? Então você vai fazer hoje uma Tudo coisa, você tem que você aceitar. autoriza. Você nem lê, geralmente você não lê. Você autoriza ou não autoriza, né? Mas Então, eu já geralmente. aceito logo porque eu sei do que se Isso. trata. Né? Agora, a segurança também, porque na própria lei, ela tem lá uma forma de como a empresa é responsável sobre isso. Entendeu? Então, ela está liberada a utilizar, como eu expliquei no cursinho, está liberada para Sim. fazer daquela forma. Se ela ultrapassa isso, ela já não pode, já violou, então já está respondendo. É isso aí. Né? É muita coisa, né? Mas é E o cerco vai apertando cada vez mais, né? É o mundo empresarial, né? É o mundo empresarial. O mundo empresarial, ele não é fácil. Assim, em parte eu acho interessante que é essa questão da segurança. Sim. Né? Assim, eu acredito que quem trabalha com a conscientização de segurança, tudo e qualquer coisa que você fizer para se assegurar é menos uma dor de cabeça. É menos um processo pesado aí que você tenha que demandar energia. Porque em vez de você ficar vendendo seu produto, seu serviço, você vai ter que estar tratando em outras coisas, né? Vamos voltar lá naquilo que a gente falou novamente lá. É a sua assessoria, como a pergunta que você me fez logo de início, a necessidade de alguém para te auxiliar na formatação de um contrato, numa gestor, numa situação. Não, muita atenção na questão trabalhista, né? Sim, muita atenção. Tudo. Que eu acho que é por aí. A forma, sim, não é fácil mesmo a pessoa empreender, né? E esse empreendedorismo que eu... Mas eu falo que quando a pessoa empreende, começa a aprender, eu resolvi abrir meu negócio. Se eu começar a organizar isso bem desde o início, todas as minhas áreas, deixar elas bem planejadas e bem organizadas, quando eu chego grande, eu chego mais tranquilo. Sem dúvida. Porque não dá também para quando eu chegar grande, que foram alguns cases que eu tenho, de empresas que faturavam aí 2, 3, 4K por ano, 4 milhões por ano, que não tinham nada disso. E que quando você entrava para fazer uma consultoria, para fazer uma gestão, você olhava e falava, meu Deus, a pessoa está correndo um risco enorme. Eu já vi empresas falindo, principalmente na parte trabalhista, falindo por falta de gestão. Por falta de contrato. Por falta de contrato, sabe? E aí você mete os pés pelas mãos e pronto, quebra. Porque você demitir é uma coisa, você demitir 100 outra completamente diferente. Ocorreu muito isso já nessa questão de falta de cuidado, nós estamos falando só por curiosidade, né? Uma empresa que aconteceu muito, uma empresa de vigilância e conservação. Sim. Eles ganhavam um contrato, contratavam vários lá e depois não conseguiam renovar o contrato, tinha que mandar todo mundo daquele embora e não tinha como. Tinha muitas reclamações e corria atrás e tal, e o outro já fraudava, já abria uma outra empresa. E aí é isso aí. Estamos acabando. Tá vendo? Estamos acabando. Tranquilo. Acabou? Marcelo, a gente está aqui quase finalizando o nosso processo. Falamos sobre várias questões, né? Contratos empresariais, contratos trabalhistas, as seguranças que as empresas têm. Faz as suas considerações. Bom, Luciana, assim, eu espero, né, que tenha sido de alguma valia, né? Não, é muito papo. Se a gente for entrar num assunto só, vai mais um pouco. É pouco tempo. Fazer um apanhado aqui geral, até para que o empreendedor tenha uma noção mesmo do quão importante é ter essa gestão jurídica dentro do seu negócio. Claro. Né? É muito pequeno, não consegue financeiramente demandar para esse processo, mas procure meios para se assegurar, né? Sim. Eu acho que é por aí. Eu acho assim. Então, eu agradeço a oportunidade, né, da amiga, da gente poder bater esse papo aqui bastante. Tem um amigo advogado, gente. Fica tudo certo. E, bom, estou à sua disposição para qualquer retorno, se qualquer novidade, se tiver
necessitando A gente conversar. volta. A gente nós vai voltamos. ter a nossa próxima temporada. A gente volta a falar um pouco mais exclusivamente de um assunto que eu gosto muito, que é um assunto trabalhista. Ok. E que eu acho tão importante dentro do negócio, principalmente dessas empresas que têm medo, que eu falei, né? Que tem medo de contratar. Uhum. Porque tem medo das leis, tem medo da CLT, tem medo, acha isso um absurdo, eu preciso contratar um funcionário. Eu sou um defensor do empregado. Tá? Apesar de ter algumas empresas a qual eu advogo como empregador, mas a não contratação ou a contratação mal feita vai gerar muito mais danos do que uma contratação. Exatamente. Né? Então, seguir por aí já é um caminho. É uma outra conscientização. Uhum. Gente, temos que finalizar, porque nosso tempo tem que ser finalizado. Mas o que eu quero dizer para vocês é: se conscientizem com relação às questões contratuais do seu negócio. Sejam com fornecedores, sejam com funcionários, sejam com sócios. Essa conscientização ela precisa existir. E para isso vocês precisam ter pessoas e bons profissionais para ajudarem vocês nesse processo. Hoje meu papo foi sobre gestão jurídica, sobre contratos, a gente falou sobre trabalhista. Eu quero agradecer meu convidado. Obrigada. Ó, aqui. Obrigada. Obrigado. Pela participação. E numa próxima a gente está aqui batendo outros papos. Quero que vocês curtem, comentem, coloquem suas dúvidas aqui embaixo, que a gente vai estar esclarecendo todos. Marcelo, vou colocar o contato dele. Marcelo vai estar esclarecendo todas as dúvidas. E até o próximo episódio do Domcast.